Era noite em São Paulo, e a chuva caía como se quisesse lavar a cidade inteira. Ricardo saiu apressado do prédio empresarial, com o paletó jogado nos ombros, o celular colado na orelha e o olhar viciado em desprezo. Ele odiava esperar, e o carro preto parado à frente parecia bom o suficiente para não atrasar ainda mais sua vida miserável, como ele costumava dizer sobre tudo que estivesse abaixo de sua expectativa. Entrou sem olhar para o rosto do motorista, apenas soltou: "Vamos logo." E sem conversa: "Tá. Mas e se a pessoa que você ignora tiver mais controle do que você imagina? E se aquele que você julga como apenas um motorista estiver exatamente onde queria estar? Com você no banco de trás?" A resposta para isso é simples: você não percebe o abismo quando está ocupado demais olhando o próprio reflexo. Ricardo não fazia ideia, mas a corrida já havia começado, só que não no aplicativo. Ela foi iniciada no momento em que ele achou que podia pisar em alguém sem nunca precisar olhar para baixo. Durante o trajeto, ele não parou de gritar no celular com sua assistente. Xingava os estagiários, reclamava do café frio, chamava o motoboy de animal por ter entregado os papéis com 5 minutos de atraso. Riu sozinho enquanto dizia: "Se o cara tivesse cérebro, não tava de capacete, né?" O motorista não reagiu. Olhava adiante, mãos firmes no volante, respiração estável demais para alguém dirigindo no trânsito pesado. "Você tá ouvindo?" perguntou Ricardo, com arrogância, como se esperasse ser temido. "Estou, sim, senhor", respondeu o motorista, com uma voz calma, quase educada demais. Aquilo deveria ter encerrado a conversa. Mas o silêncio que se seguiu era espesso. Não era desconfortável. Era denso. Era calculado. Ricardo nem percebeu quando o caminho deixou de ser familiar. As luzes da avenida sumiram, os prédios ficaram mais baixos, o rádio tocava algo instrumental, e a chuva, que agora batia nos vidros, abafava os sons do mundo lá fora. Ele puxou o celular para conferir o trajeto. A corrida não aparecia na tela. E foi aí que, pela primeira vez, ele olhou para o retrovisor. O reflexo no retrovisor era direto, fixo, quase imóvel. Os olhos do motorista, escuros como o asfalto molhado, encontraram os de Ricardo com uma intensidade desconcertante. Não havia agressividade ali, nem pressa, nem curiosidade. Era o tipo de olhar que só existe quando alguém já sabe tudo o que precisa saber. Ricardo desviou o olhar e limpou a garganta. "Você tá indo por onde, parceiro?" Tentou soar casual, mas a voz saiu meio trêmula. "Um caminho alternativo, senhor. Melhor pro horário." "Tá, mas não é o que o GPS mandou." "Eu prefiro confiar nos meus olhos", respondeu o motorista, sem tirar os dele do espelho. A tela do celular ainda mostrava a corrida anterior. Nenhuma rota, nenhum mapa em movimento. Ricardo tentou atualizar, mas o sinal parecia falho. Olhou para a lateral da porta, nenhum cartão com o nome do motorista, nem identificação visível. "Qual é o seu nome mesmo?" "O senhor pode me chamar de Elias." Ricardo franziu a testa. Nunca confiou em gente com nome comum demais. Dava uma sensação de anonimato perigosa. Como se não tivessem nada a perder. O carro seguia por ruas cada vez mais vazias. Postes intercalados lançavam sombras desconexas dentro do veículo. Elias mantinha uma postura impecável, coluna ereta, mãos firmes no volante, sem qualquer sinal de nervosismo. Ricardo tentou puxar conversa, como se quisesse confirmar que aquele homem era real, que havia alguma humanidade ali. "Trabalha há muito tempo com isso?" "O suficiente." "É difícil dirigir à noite, né? Muita gente maluca por aí." Elias não respondeu. Só pisou um pouco mais no acelerador. Dentro do carro, o ar parecia mais denso do que a própria chuva lá fora. Não era calor. Era aquela sensação que antecede um estalo, como quando você pressente que algo vai dar errado, mas não consegue nomear o que é. Ricardo se remexeu no banco. O banco parecia mais duro do que os de costume. Olhou em volta com mais atenção. Havia detalhes sutis, a falta do suporte para celular no painel, nenhum aromatizante pendurado no retrovisor, os bancos ligeiramente gastos. "Esse carro é seu mesmo?" arriscou. Elias riu. Uma risada leve. "É. Há muito tempo." "HM. Legal. Tá bem conservado. Eu cuido bem do que me leva de volta para casa." Aquela frase grudou na mente de Ricardo por um segundo a mais do que deveria. "Posso saber para onde estamos indo exatamente?" perguntou,
dessa vez com um leve tom de autoridade. Estamos quase chegando. Mas eu nem te disse o destino. Silêncio. Ricardo se inclinou para frente. O que você quis dizer com quase chegando? O senhor vai entender quando a gente chegar. A resposta veio como um tapa gelado. Do lado de fora, a paisagem urbana já tinha virado algo mais árido. Poucas casas, vielas escuras, muros altos cobertos de pichações. Nenhum carro à frente, nenhum atrás. Ricardo pressionou o botão da trava da porta. Trancada. Tentou de novo. Nada. As portas estão com defeito? Forçou um tom de indignação. Não. Eu só deixo destrancar quando o destino é alcançado. Você tá achando que é quem, seu imbecil? Elias não reagiu. Ricardo puxou o celular e tentou ligar. Sem sinal. Nenhum. Olhou para Elias com mais atenção. Tinha algo ali. A linha da mandíbula marcada, o cabelo rente, bem cortado, mas com entradas visíveis. A barba bem feita, porém não recente. Camisa preta, sem estampa. Nenhum adereço, nenhum relógio, nada que dissesse onde ele esteve hoje. Mas não era o visual. Era o jeito. A presença. Elias não parecia alguém que precisava estar ali. Parecia alguém que escolheu estar ali. O que você quer comigo? Dinheiro. Ricardo apertou os dedos no banco. Dinheiro não compra o que eu vim buscar. Então o quê? Você quer vingança? Vingança é pequena demais. Então o que é isso, caralho? Elias virou o rosto pela primeira vez, sem sorrir, sem piscar. Isso é reconhecimento. Uma dívida. Um resgate daquilo que foi ignorado por tempo demais. O carro parou. Ricardo olhou pela janela. Um terreno vazio, lama no chão, uma casa abandonada ao fundo, cercada por mato alto. Destranca a porta agora. Desça. Elias apenas disse, sem levantar a voz. Ricardo hesitou. Se você me tocar, vai se arrepender. Elias sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. Eu não preciso tocar em você. O senhor já está exatamente onde merece estar. E então a porta do carro se abriu, sozinha. O ar gelado da rua invadiu o veículo. Ricardo ficou parado. O coração batendo mais rápido do que nunca. Ele finalmente entendeu. Não era uma corrida. Era uma sentença. Ricardo desceu com passos duros, tentando manter a postura de quem ainda controla a situação. A chuva tinha diminuído, mas o chão seguia encharcado. A sola do sapato afundava na lama a cada passo. O blazer, antes elegante, agora grudava nos ombros, pesado e inútil. Ele olhou ao redor. Nenhum sinal de vida, nenhuma casa com luz acesa, nenhuma placa, nenhuma estrada visível para voltar. O que é isso aqui? Disparou, girando para Elias, que ainda estava ao lado do carro, imóvel. O motorista apenas olhou em direção à casa abandonada. Não disse nada, mas seu silêncio empurrou Ricardo como um comando. Um desconforto que não se explicava. Um arrepio nas costas, daqueles que vêm quando o corpo percebe o perigo antes da mente aceitar. Ricardo deu alguns passos em direção à casa, apenas para parecer no controle. A cada metro, sentia que algo estava errado, não apenas com o lugar, mas com aquela noite inteira. O carro. Ele não havia conferido a placa. Tinha se distraído no celular, como sempre fazia. Agora tentava lembrar se o modelo correspondia ao do aplicativo. Tentava puxar alguma memória dos primeiros segundos daquela corrida. Não lembrava de ouvir o tradicional "Bom dia, Sr. Ricardo", nem de ver o nome do motorista no painel. Era como se tudo tivesse começado já do meio, e ele tivesse embarcado sem se dar conta. O celular, ainda sem sinal, agora mostrava 3% de bateria. Ele desbloqueou e procurou no histórico. Nenhuma notificação de corrida iniciada. A última tinha terminado quase uma hora antes. Depois disso, nada. Como se ele tivesse desaparecido. Virou-se para Elias. Eu não pedi essa corrida. Mas você entrou. Eu achei que fosse o carro certo. Todos acham. Até não serem mais. Ricardo deu um passo para trás. Isso é um sequestro? É isso. Você quer me matar? Elias se aproximou, devagar. O capuz da jaqueta agora cobria parte do rosto, e só os olhos seguiam visíveis. Se eu quisesse matar o senhor, teria feito no caminho. Mas isso aqui é pior do que matar. Isso é entregar.
Fazer o Senhor enxergar, por 5 minutos que seja, o que existe fora do vidro fumê do seu mundo. Ricardo recuou até bater contra a porta do carro. A mão tremia quando tentou abri-la novamente. Travada. Isso aqui é loucura. Você tá doente. Eu conheço gente poderosa. Posso acabar com sua vida. Elias ergueu o queixo. Não mais do que o Senhor já fez com a de outros. A frase bateu como um soco no estômago. Por um instante, o silêncio entre os dois ficou mais pesado que a noite. Então Elias apontou para a casa abandonada. Lá dentro, tem algo que o Senhor precisa ver. Ricardo hesitou. Eu não vou entrar em lugar nenhum. Elias olhou para o céu e soltou um leve suspiro. Depois, tirou algo do bolso. Um chaveiro, com um pingente de capacete de moto em miniatura. Ricardo não entendeu. Até ver a pequena plaquinha metálica presa ao lado. Lucas, 23 anos. O nome fez algo estalar dentro dele. De onde você tirou isso? De um corpo que saiu da sua empresa com uma carta na mochila e um último salário de R$ 400. Ricardo sentiu o chão girar. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você grita os nomes, mas nunca os rostos. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo. Porque enquanto o senhor fechava contratos, alguém se matava por não conseguir entregar currículo e pizza na mesma semana. O pingente balançava no dedo de Elias. Ele era meu filho. Ricardo congelou. O rosto de Elias, antes neutro, agora carregava uma dor que não cabia em palavras. Não era raiva. Era um tipo de tristeza que queimava por dentro. E então, sem aviso, Elias abriu a porta da casa. Um pequeno altar improvisado brilhava sob a luz de velas. Fotos de um jovem sorridente. Uniforme de motoboy. Cadernos molhados pela umidade. Uma carta manchada de tinta e tempo. Ricardo se aproximou sem perceber. Leu a carta, linha por linha, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peito doer de verdade. Não era por ele. Era por alguém que ele nunca viu, mas ajudou a apagar. Quando se virou, Elias já não estava ali. O carro também não. A estrada, antes inexistente, agora se abria de volta à cidade. Mas nada naquela noite voltaria ao normal. Ricardo ainda estava ajoelhado diante do pequeno altar quando ouviu passos atrás de si. Não eram apressados. Eram firmes, calmos, do tipo que não precisam correr porque já sabem exatamente onde vão chegar. Virou o rosto devagar, como se algo dentro dele não quisesse olhar, mas soubesse que precisava. Elias estava de volta. Sem carro, sem capuz. Molhado da cabeça aos pés, como se tivesse andado na chuva por horas, ou por anos. Ricardo tentou falar, mas a garganta não respondeu. Ele admirava você, disse Elias, com um peso seco na voz. Assistia suas entrevistas, lia suas colunas. Achava que dava para vencer com esforço, como você dizia. Ricardo se levantou aos poucos. Os olhos não piscavam. Eu não sabia quem ele era. Claro que não sabia. Nem sabia que ele existia. Mas ele te conhecia. Sabia os nomes de todos os cargos da sua empresa, mesmo sendo só um entregador de lanche terceirizado. Ele falava que ia chegar lá, um dia. Só precisava de uma chance. Elias tirou uma folha do bolso do casaco. Era uma cópia da carta. Tinha trechos grifados com caneta vermelha, provavelmente por ele mesmo. Eu me esforcei. Eu tentei. Mas ser invisível dói demais. Ele leu essa parte em voz alta, sem pressa. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. A memória puxava algo distante, mas ainda pulsante. Ele chegou a ir até lá? Perguntou, quase num sussurro. 2 vezes. Tentou entregar o currículo na recepção. Disseram que ele não tinha perfil. Que a empresa buscava alguém mais adequado. Eu não soube disso. Elias não respondeu. Apenas o encarava. O silêncio entre eles agora era outro. Não era mais ameaça. Era peso. Ricardo deu um passo para trás, encostando na porta aberta da casa. Tudo ali parecia gritar com ele sem fazer barulho. Eu perdi o controle da empresa há meses. Só assino papéis. Nem participo mais das contratações. Mas ainda assina, não é? Sim. Então carrega o sangue. Ricardo se encolheu. Queria rebater, mas as palavras escorriam como a água nos cabelos de Elias. Ele olhou de novo para o altar.
As fotos do garoto pareciam sorrir com uma força que cortava. Lucas era meu único filho, continuou Elias. A mãe dele morreu quando ele tinha 7. Desde então, éramos só nós dois. Cada entrega que ele fazia era para guardar pro curso. Ele queria estudar direito. Queria defender quem nunca teve voz. As mãos de Elias tremiam. Não de raiva, mas da lembrança de alguém que carregava muito mais que uma perda. A carta que ele deixou era para mim. Mas mencionava você. Dizia que não era sua culpa direta. Mas que você representava tudo o que engole quem vem de baixo. Ricardo sentou no degrau da entrada. Molhado, sujo, encolhido. Pela primeira vez, parecia pequeno. Por que você me trouxe aqui? Para me assustar? Para me fazer sentir culpa? Elias abaixou ao lado dele, olhos na lama. Para te obrigar a parar. Você passou a vida inteira acelerando. Subindo. Cortando. Agora, você precisava ficar preso. Ter tempo para olhar. Entender o que causou. E o que você ganha com isso? Paz. Talvez. Ou só, justiça. Os dois ficaram ali, por minutos que pareciam longos demais. Não havia som, nem vento. Nem sinal de civilização. O carro sumiu, disse Ricardo, num tom baixo. Não se preocupe. Ele vai voltar quando for hora de ir. E você? Elias olhou em direção à estrada. Eu vou a pé. Ricardo sentiu algo dentro dele quebrar. Como se a máscara que usava, a mesma desde a juventude, finalmente tivesse rachado. A sensação de que tudo estava sob controle, que o poder vinha do dinheiro, da imagem, da velocidade. Nada disso funcionava ali. Eu queria ter feito diferente. Ainda dá. Mas não é falando. É mudando. Mesmo que ninguém veja. Ricardo segurou a carta de Lucas. O papel manchado tremia nas mãos. Ele tinha um bom coração. Melhor do que eu merecia. Elias respondeu, já de pé. E foi embora. Os passos sumiram no mato alto. Ricardo ficou sozinho. O blazer colado à pele, o peso do mundo nos ombros. Pela primeira vez em anos, não tinha para onde correr. A estrada continuava lá, mas não havia mais motorista. Era ele quem teria que dirigir agora. O altar seguia iluminado, mesmo sem nenhuma vela acesa. Ricardo não sabia se era o efeito da chuva que cessava, da lua que voltava a aparecer por entre as nuvens, ou se era apenas o olhar dele que havia mudado. Tudo ali parecia carregado de um significado que antes ele jamais teria notado. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram de imediato. Era como se estivessem afundadas em um tipo de solo diferente. Não era barro, era culpa. O blazer estava rasgado na manga. O relógio de grife, parado. O celular, apagado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha o controle de nada. Elias havia desaparecido, mas o nome de Lucas continuava pulsando. Aquela carta. A letra trêmula. O recado desesperado de alguém que tentou existir num mundo que só aceitava quem gritava alto e bonito. Ricardo ergueu a cabeça e olhou novamente ao redor. A estrada seguia ali, como prometido. Mas a dúvida atravessou sua mente como um relâmpago silencioso. Como ele havia chegado até ali? Lembrou-se do início da noite. Saía do prédio, chovia, o carro preto na frente. Mas o modelo? A placa? O app? Tudo agora parecia desfocado. Como se a memória tivesse sido editada. Ou programada. Talvez ele nunca tivesse pedido uma corrida naquela hora. Talvez tivesse apenas entrado onde deveria entrar. Ele começou a andar de volta pela estrada. Passos pesados, roupa encharcada, olhos fundos. Não sabia exatamente para onde ia, mas pela primeira vez, não precisava que ninguém o levasse. Andou por minutos. Talvez horas. Até que as luzes da cidade surgiram no horizonte como se brotassem do nada. Do outro lado da rua, viu um carro parado. Preto, silencioso, com o farol baixo. Um modelo diferente do de antes. Mais novo. Painel iluminado. Motor ligado. Ricardo se aproximou devagar. O vidro desceu. Ricardo? A voz era de uma motorista. Jovem, educada. Uniforme da empresa de transporte. Sou eu. Sua corrida pro aeroporto foi agendada para 21 horas. Tá pronto? Ele olhou no celular. A tela havia voltado à vida.
Lá estava a corrida, esperando aceitação. Mas não havia rastros da outra. Nenhum histórico. Nenhum aviso. Ele assentiu, abriu a porta e entrou. O carro cheirava novo, o banco era confortável, a tela mostrava a rota clara até o aeroporto. Mas algo nele havia mudado. Ricardo olhou para o espelho retrovisor. A moça dirigia tranquila, alheia ao que ele havia vivido, ou acreditava ter vivido. Respirou fundo e abriu o e-mail do trabalho. Havia várias mensagens pendentes. Entre elas, uma sobre um novo corte de pessoal, programado para segunda-feira. 130 nomes. Sem pensar, ele respondeu. Aguardar. Rever caso a caso. Cancelar reunião de desligamento. Agendar visita às áreas operacionais. Quero conversar com cada um. Fechou o e-mail. Olhou pela janela. O céu começava a abrir. No reflexo, por um breve instante, pensou ter visto Elias sentado no banco de trás. Virou-se rápido. Nada ali. Talvez fosse só cansaço. Ou talvez certas presenças não precisem mais estar fisicamente perto depois que deixam algo dentro da gente. A motorista virou-se brevemente e sorriu. Dia puxado, né? Ricardo olhou para ela e respondeu com um aceno discreto. É. Mas acho que era exatamente o que eu precisava. No painel, o trajeto seguia sem problemas. Mas lá no fundo, ele sabia, aquela corrida, aquela primeira corrida, não tinha sido um erro. Tinha sido um chamado. Não foi ele quem pediu. Foi ele quem foi escolhido. A vida, às vezes, dirige até você. Te pega distraído. Te coloca no banco de trás e segue por um caminho que não tem mapa, nem aviso. Mas no final, te deixa exatamente onde você precisa estar. Mesmo que você leve tempo demais para entender o motivo. E se você tivesse entrado naquele carro? O que faria no lugar de Ricardo? Deixe nos comentários. Histórias como essa fazem a gente repensar o que chamamos de rotina. Se quiser continuar refletindo com a gente através de narrativas que mexem por dentro, se inscreve no canal. Aqui, cada nova história é uma estrada que leva para bem mais do que um destino.